Muito bem, então estou aqui testando uma ferramenta nova que grava aqui, vai gravar as nossas aulas. Infelizmente, talvez vocês não foram avisados a tempo, ou não viram no AVA, mas estava o link lá, desde ontem está um link. Estará sempre um link nos dias das nossas aulas, enquanto elas permanecerem online, né? Para que nós tenhamos aula ao vivo via esta ferramenta chamada Teams da Microsoft. Então, essa ferramenta ela estará intermediando a nossa conversa. Então, na próxima semana também teremos novamente um encontro aqui nessa ferramenta, para que possamos trabalhar o conteúdo da nossa disciplina de computadores. Tudo bem? Então, hoje a ideia é que nós iríamos trabalhar aqui com a sessão 2.2. Com a sessão 2.2. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver essa mesma imagem. Agora vocês devem estar vendo aqui. Então, a sessão 2.2. Esta sessão aqui trata basicamente da ideia do analisador. Então, muito bem, nós até o momento trabalhamos dentro do conceito de compiladores, os estágios do compilador, com a visão geral, né, inicialmente na unidade 1, a visão geral de compilador, para que serve, os tipos de compiladores, e depois as duas fases que são divididas os compiladores, a fase de análise e a fase de síntese. E nesta unidade 2 começou-se a detalhar melhor a fase de análise. Na fase de análise nós encontraremos 3 analisadores: analisador léxico, analisador semântico e analisador sintático. Não nessa ordem, a ordem que nós veremos do nosso conteúdo é analisador léxico, sintático e semântico. Então, esses analisadores fazem parte da fase de análise. E essa 2 estará trabalhando em cima do analisador léxico, já num conceito um pouco mais prático. Então, a ideia aqui do analisador léxico, como já foi visto na seção 2.1, é que ele serve como mecanismo de leitura de todos os caracteres para que possamos identificar os nossos tokens que foram descritos na nossa linguagem. E esses tokens, é evidente que a instância de um token é um lexema, é o lexema que vai aparecer ali no código. Então, nesse conceito, essa especificação dessas expressões regulares, nós embutiremos no nosso analisador léxico. Lembrando que nesta sessão aqui será apresentado o nosso gerador de analisador léxico, uma ferramenta que auxiliará a que nós possamos estar promovendo a criação de analisador léxico. Então, usaremos para tanto o JFlex, para que façamos isso. Muito bem. Então, os nossos léxicos, a etapa inicial, então, para que possamos pensar em um compilador, temos que pensar basicamente nas palavras-chave da nossa linguagem, isso será especificado na nossa gramática, né? Vocês devem recordar na seção 1.2 do nosso livro, agora eu até estou esquecendo se é 1.2 ou 1.3, que nós vimos uma revisão sobre as linguagens, a questão das gramáticas, né? Nós vimos as gramáticas regulares, as gramáticas livres de contexto, as gramáticas sensíveis ao contexto e as gramáticas recursivamente numeráveis. Então, nessas gramáticas existe aquela hierarquia da gramática mais simples à mais sofisticada, né? E lembrando que para nossas linguagens de programação, nós basicamente estaremos trabalhando em cima da nossa linguagem regular e linguagens livres de contexto. Nessas duas linguagens, basicamente, estaremos distribuindo o conteúdo da nossa disciplina. Muito bem. Então, os lexer, como nós faremos em seguida, farão parte das nossas palavras-chave. Os comentários, então, lembrando que todo o código de programação, a gente tem que prever comentários, né? Para que possamos, quem for usar a nossa linguagem, o nosso compilador como um mecanismo de trabalho, que eles possam ali estar documentando o seu código, isso é muito importante, com esses comentários. Também definindo operadores. Esses operadores nós podemos entender como operadores aritméticos, operadores lógicos, né? Além de operadores de comparação, né? Também os operadores de comparação também são interessantes. Operadores lógicos, a gente está usando e, ou, a negação. Operador de comparação é menor, maior, igual e assim por diante. Então, além dos operadores aritméticos que podemos estar utilizando. Aqui também, dentro desse conceito de palavra-chave, também podemos encaixar algumas funções. Se a nossa gramática, se a nossa linguagem for
projetada para trabalhar com funções, então é interessante também entrar nas palavras-chave as funções, né, que fariam parte da nossa linguagem. Muito bem. Então, todos esse conceito de palavra-chave, comentário, operadores, funções e outros recursos que usaremos em nossa linguagem, a gente considera isso como um token. E esse token, o fluxo de entrada será feito pelo nosso analisador léxico. Ele vai identificar os tokens, armazenando esses tokens dentro da nossa tabela de símbolos, para que posteriormente possa ser utilizado no nosso código. Muito bem. Vamos continuar aqui. Nosso analisador léxico, então, para recordar, ele funciona, né? Temos um conceito de identificá-lo como um scanner. Como ele estará lendo caractere por caractere, é interessante que ele ganhe esse nome de scanner, porque estará vendo caractere por caractere, separando na identificação desses caracteres os tokens vinculados a esta linguagem. Então, as produções que estarão sendo geradas, identificadas nesses caracteres, farão parte da gramática que anteriormente a gente trabalhou e identificou dentro do Lexer. Então, os scanners, eles fazem isso. Aqui até tem a pergunta, como os scanners fazem isso nessa identificação? Eles vão trabalhar em cima das linguagens regulares, como eu mencionei anteriormente, com a nossa definição das nossas expressões regulares, e existe o conceito do autômato finito determinístico. Quando a gente está proivendo uma linguagem, e a gente está criando as gramáticas, nós usamos esse autônomo finito determinístico para identificar se aquela nossa expressão regular está de acordo com a especificação que nós desejamos embutir à nossa linguagem. Então, esse é um conceito de um algoritmo que consegue, via passos bem definidos, caracterizar a gramática definida, né, para a nossa linguagem. Então, autônomo finito determinístico, existem outros termos também vinculados a ele, como autônomo finito não determinístico. Isso é um pouco mais complicado. Não determinístico, ele, dependendo da situação que ele estiver trabalhando, ele vai chegar em situações de conclusão de uma cadeia diferente. Então, quando a gente trabalha em cima de um conceito fechado, de estarmos observando se a gramática pertence ou não à linguagem, utilizamos sempre o autômato finito determinístico para isso, tá? Então, aí, isso aqui é aquela revisão, né, caso vocês queiram dar uma recordada. Tem também vídeos no YouTube sobre o tema, tem o livro Linguagens Formais e Autômatos, para também darem uma lida, relembrar esse conceito do autônomo finito determinístico. Muito bem. Então, aqui fala o seguinte, o Lexer, então, basicamente, como nós falamos, identificar comentários, identificar palavras-chave, identificar operadores, e também nós podemos utilizar também este recurso, como em algumas outras, alguns softwares, por exemplo, a gente usa as linguagens regulares para definir validações de CPF, por exemplo, CPF, o e-mail, URLs, né? Então, quando a gente muitas vezes vai lá utilizar um cadastro qualquer que encontremos, muitas vezes ele consegue validar se o CPF está de acordo, pelo menos o padrão de número de caracteres, né? Porque é evidente que o CPF existe um cálculo para identificar ali aquele dígito verificador, mas eu posso criar uma expressão regular que consiga definir que, geralmente, na nossa visão, nós sempre identificamos são 3 separações de 3 dígitos no CPF, mais 2 no final via o hífen. Nós temos o e-mail também é aquela característica, tem que conter no e-mail um arroba, né? Como o URL também tem aquela característica de ter aqueles pontinhos e o www muitas vezes nas URL. Nem sempre tem www, né? Mas podemos criar algum tipo de validação para identificar se existe algum ponto de separação entre o texto dentro dessa URL. Se não tem também na URL, um arroba, geralmente, né? Arroba não existe, né, dentro de uma URL, então esses itens podem. Muito bem, houve um defeito aqui, parece que perdeu a conexão. Vamos voltar aqui. Deu uma mensagem que ele perdeu, mas acho que ele já deve ter voltado. Má qualidade na rede, perfeito. Deu uma qualidade na rede, porque todo mundo está usando a internet, então ela fica um pouco mais debilitada. Mas aí vamos continuar aqui. Então, muito bem. Aqui nós temos as expressões regulares do JFlex. Então, o que acontece? Nós vimos também a notação eBNF. Primeiro vimos BNF, vimos depois a notação eBNF, que é uma extensão, né, da notação BNF original, na qual nós definimos ali de uma forma mais simples o conceito da nossa gramática. E quando a gente usa o JFlex, esse conceito muda um pouco, tá? Ele não é propriamente dito exatamente como a eBNF, mas é bem parecido, bem similar à notação eBNF.
Aqui nós temos alguns conceitos que poderão ser utilizados. Então, reparem que aqui nós temos o conceito do OU similar à notação eBNF. Temos aqui também a concatenação. O fecho de Kleene, esse fecho de Kleene aqui, nós temos que lembrar que o fecho de Kleene, ele conterá todas as possibilidades de junção. No caso, aqui só temos o caractere A, né, como identificação de um símbolo terminal essa gramática. Então, eu posso fazer vários tipos de junções e quando uso o fechamento de Kleene, eu tenho o epsilon. Epsilon é indicando que existe um espaço vazio junto. Quando nós encontramos um a mais, então aqui, quando eu coloco, então, um asterisco ao lado de um símbolo terminal, eu indico que essa cadeia poderá ser formada com espaço vazio e outras concatenações desse símbolo A. Quando eu coloco o a mais, eu retiro o espaço vazio. Então, ele vai ter todas as combinações de A, exceto o espaço vazio. Então, o espaço vazio não fará parte. Nós temos aqui também uma indicação que poderá o A ou vazio, é opcional, entre outras situações que vocês lerão depois. Isso aqui, então, são as expressões regulares que usaremos no JFlex. Então, esse item aqui condiz um pouco com o que nós já estudamos. O fecho de Kleene, também como o a mais, já vimos anteriormente em linguagens formais e autômatos, né? Como também o OU faz parte também da notação eBNF. Muito bem. Então, aqui temos algumas informações de como estarmos trabalhando, né, dentro do nosso JFlex, para que possamos trabalhar com as regras de nomes de variáveis, números, comentários e palavras-chave. O número 1 aqui, por exemplo, nós temos aqui o nome de variável. Um item aqui, na verdade, está sendo utilizado um padrão de estarmos analisando e criando o mesmo padrão de criação de nomes de variáveis, de números, de comentários, da linguagem C, tá? Das palavras-chave também, da linguagem C. Então, esse aqui é uma forma de criarmos uma expressão regular que defina, né, que a variável sempre deverá começar com uma letra, ou underline, lá. Aqui, observe que esse daqui indica repetição, mas obrigatoriamente estará de A a Z, poderemos aparecer letra de A a Z, como também letras maiúsculas, como também o underline. Isso aqui indicando o início da nossa variável. E em seguida, temos aqui o fecho de Kleene, ou seja, que também eu posso repetir esses outros símbolos aqui, né? Uma ou N vezes, contendo números também. E aqui também ainda contém letras e letras maiúsculas e minúsculas. Na verdade, podemos até parar aqui, porque aqui já especificaria de iniciar com uma letra, aí poderíamos repetir outras letras, números, entre outras informações. Então, isso aqui é para a regra de variável. Nós temos aqui também, para números, nós temos um número inteiro, né? Observe, o número inteiro ele poderá ter de 0 a 1. Observe que ele não aceita vazio, né? Então, ele vai ser de 0 a 1 e de 0 a 1. Aqui, no caso, nós estamos considerando que serão números inteiros que poderão estar pertencendo aqui. No mínimo, né? Esse número inteiro será formado por 2 dígitos, né? Conforme as repetições aqui que forem definidas. Então, aqui também um decimal. Olha o decimal. Nós também poderemos ter N números de 0 a 9, então eu posso repetir aqui várias vezes ou nenhuma vez. Desculpem, aqui tem um mais indicando que ele vai repetir pelo menos uma vez um desses números, ou seja, ou vai aparecer 0 aqui, ou a repetição de mais outros números. Teremos também um ponto para separar a parte decimal, e em seguida estaremos gerando aqui, ou após a vírgula, também poderá conter um número ou vários números da repetição, conforme os colchetes aqui. Por exemplo, podendo formar, então, palavras, ou seja, cadeia de caracteres com 123, ponto 00. Aqui, observando que este ponto separando a cada decimal é mais o idioma inglês, né? No nosso português seria uma vírgula nesse local. Muito bem. Temos aqui os comentários. Os comentários poderão ser definidos via esse asterisco barra. Vem um comentário, fecha asterisco barra. Nesse tipo de situação de comentário, eu poderia escrever várias linhas de comentário. E aqui, quando eu uso barra barra, eu só posso colocar uma linha de comentário. Aqui também existe a possibilidade de estarmos comentando esses metacaracteres. Esses metacaracteres destinam a pular linha, tabulações ou corrigir o return para o cursor voltar à posição original. E as nossas palavras-chave, no caso aqui mais vinculado à linguagem C, as palavras-chave também, via essa leitura do nosso analisador léxico, podemos estar encontrando if, class, int, while, do, entre outras. Então aqui as palavras reservadas da nossa linguagem, essas palavras que não podem ser usadas no desenvolvimento, utilizadas pelo programador como nome de variáveis ou nome de classes, né? No caso aqui, trabalhando em cima do linguagem C, trabalhando em cima de C++, que é orientado a objeto, ou em cima de Java, né? Então, se nós pensarmos, nós não podemos colocar nomes de variáveis, muito menos nome de métodos,
nem de classe que contenham essas palavras reservadas, que elas fazem parte da linguagem, eu não posso utilizá-las fora da sintaxe delas. Então, eu não posso usar, se eu vou usar o while, porque eu vou usar uma sintaxe da questão da repetição, né? Não determinado while. O int também eu vou poder usar apenas para... Não poderia estar usando fora desse contexto. Muito bem. Uma outra questão aí que vamos voltar aqui para... Então, havia comentado com vocês a questão, eu não sei se vocês tinham visto, lembra, no início nós havíamos mostrado para vocês uma tabela do Excel contendo as informações planejadas das nossas atividades. Eu acredito que houve alguma falha, assim, eu não sei se vocês não identificaram muito bem, né? Aqui, nós temos aqui os prazos que poderiam ser utilizados. Essa primeira atividade vocês enviaram, eu vi que a maioria, ou alguns enviaram a atividade. Essas atividades aqui, eu disponibilizei para vocês na seção 2.1 do AVA, e eu não lembro de ter recebido nenhuma dessas atividades. Então, eu sei que, como não estamos tendo aula no comum diariamente, aliás, semanalmente, presencial, mas é necessário que essas atividades sejam feitas. Então, aqui estava o dia 23 de março. Eu vou prorrogar isso aqui, tá? Vamos prorrogar esta situação para o dia 03 do 4. Opa, 03 do 4. A dificuldade com o nosso teclado, né? Foi o teclado, aliás. Muito bem, então vamos prorrogar isso aqui para oportunizar a todos o envio dessas atividades. Eu não vou mais estender esse prazo, tá? Esse prazo será mantido para essas atividades aqui. E nós ainda vou estar disponibilizando essas outras atividades também no AVA para que vocês façam, tá? Atividade 6, 5 e 6, tá? Essa atividade prática aqui, eu vou dar uma pensada como faremos, tá? Mas vocês têm até o dia 6 aí, nós teremos ainda uma aula, vamos só mudar isso aqui um pouquinho, isso aqui está previsto para o dia 6, vamos também prorrogar um pouco mais isso aqui para que possamos trabalhar aqui como será essa parte prática. Segundo o que eu tenho de informações, nós teremos a parte prática ainda, será feita a reposição das aulas práticas, então essa parte aqui nós possivelmente faremos depois, mas pelo menos atividades objetivas, vocês deverão entregar também essa data aqui. Mas teremos a aula do dia 6, que será feita ao vivo. E esta aula que será feita ao vivo, eu preciso que vocês estejam aí verificando no AVA nosso link, para que este link que vocês vejam no AVA, vocês possam entrar e nós tenhamos nossa aula. Tudo bem? Então eu espero que vocês acessem o AVA, vejam as atividades que temos pendentes e que vocês façam o que está ali como tarefa, a leitura também do material de vocês. Então, nós temos aqui... Opa, não é isso aqui. Esse aqui, já que você já abriu aqui, vocês têm a parte prática aqui, que seria interessante que vocês tentassem desenvolver. E para desenvolver essa parte aqui prática, é necessário que vocês façam a instalação dos itens que eu havia dito na aula, até quando nós estávamos em aula ainda, aula presencial, né, não aula virtual, a necessidade de vocês instalarem o NetBeans, aí vocês poderão usar o NetBeans 8.2, tá, que é uma versão que ainda está disponível, vocês fazerem download, e o JDK 8.0, primeiro o JDK, instalem o JDK, depois a instalação do JDK, instalaram depois o NetBeans 8.1. Aqui está o passo a passo, para que vocês também façam download de JFlex e vocês importem o JFlex quando pacote, para que vocês desenvolvam essa atividade aqui, prática, que está no livro de vocês, da seção 2.2. Então, eu preciso que vocês vejam isso para que nós possamos avançar também na nossa disciplina. E aqui, então, para a próxima semana, leiam a seção 2.3, tá? Leiam essa sessão, para que nós possamos conversar sobre ela na próxima aula. Fiquem atentos ao nosso link, para que possamos trabalhar aqui ao vivo as partes referentes às dúvidas que possam ter na disciplina e conversar sobre o conteúdo
nossa disciplina de compiladores. Então, até a próxima semana e atenção e estudem.